Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Vamos continuar acompanhando a situação aí entre Brasil e Estados Unidos, né, pessoal? Donald Trump em uma saga aí contra aí o Brasil, né, pessoal? Mandando investigar. Agora entrou Pix, Rua 25 de Agosto, a famosa rua de comércio ambulante lá em São Paulo, galera, que tem a famosa Feira da Madrugada, né, que muitos vão lá para poder comprar, né, muita pirataria também, com certeza, né, pessoal, mas isso não é só aqui no Brasil, né, então, lá nos Estados Unidos também tem, mas enfim, vamos aí acompanhar a situação, porque agora os Estados Unidos vai mandar investigar o Pix aqui no Brasil, pessoal. Investigado nos Estados Unidos o Pix, a pedido de Donald Trump, para configurar possível prática desleal. No documento, o escritório do comércio americano não cita o Pix especificamente, mas fala em serviços de comércio digital e pagamento eletrônico. O Pix, né, pessoal? Inclusive aqueles desenvolvidos pelo governo, que na verdade nem foi nesse governo, foi no governo passado, né? Que o Pix entrou aí em vigor, né, aqui no Brasil, é considerado um sucesso, mas enfim, vamos lá. Revolução na economia brasileira, com vários países buscando mais informações sobre a ferramenta. O Pix, sistema de transferências em tempo real, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, está sendo questionado em processo aberto pelo governo dos Estados Unidos. A informação foi divulgada na noite de terça-feira, dia 15 ontem, né, galera? A investigação anunciada pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos contra o Brasil a pedido do presidente americano Donald Trump. No documento, o governo norte-americano não cita especificamente o nome do sistema Pix, mas fala em serviços de comércio digital e pagamento eletrônico, inclusive aqueles do governo. O Pix é o único sistema do governo para esse fim, né? Então, é o Pix, né? O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônicos, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Em outro texto, fala em indícios de que o Brasil se envolve em uma variedade de atos, políticas e práticas que podem prejudicar a competitividade das empresas americanas que atuam no comércio digital e em serviços de pagamentos eletrônicos. Ao G1, que entrou em contato com o Banco Central e com a Federação Brasileira de Bancos. A reportagem questionou se o Pix brasileiro pode ser considerado uma prática desleal de serviço de pagamento eletrônico pelo fato de ser gratuito e, por isso, retirar da receita dos bancos que investiram em sistemas de pagamento e transferências de recursos, mas não obteve resposta até a última atualização aí da reportagem, né? Vamos lá, pessoal. Tem um aplicativo de troca de mensagens instantâneas e pagamento, que todo mundo sabe, né, pessoal? Em junho de 2020, antes mesmo do início do Pix no Brasil, o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspenderam a função de pagamento de transferências que funcionava por meio do WhatsApp aqui no Brasil, né? Nem poderia estar falando esse nome, mas tudo bem, pessoal, vamos lá, né? Naquele momento, o Banco Central determinou que as bandeiras de pagamento Visa e Mastercard, que viabilizavam as operações financeiras, paralisassem a função para que o órgão pudesse avaliar riscos e garantir o funcionamento adequado do sistema de pagamentos brasileiros. Já o CAD via potenciais riscos para a concorrência. Em 2023, quando o Pix já estava em funcionamento, o Banco Central autorizou o WhatsApp a disponibilizar o recurso que permite fazer pagamentos em cartões de crédito e débito e pré-pago. Em dezembro do ano passado, entretanto, o WhatsApp, empresa norte-americana vinculada à Meta, né, descontinuou no Brasil a função de pagamento entre pessoas com cartão de débito no aplicativo. Em nota enviada ao G1 em novembro do ano passado, a empresa de Mark Zuckerberg, pessoal, explicou que a decisão de suspender a função com cartão de débito no país visa priorizar aí as transações em Pix, né? Estamos avisando a todos os usuários sobre o fim desta função a partir de dezembro, informou aí o pessoal do Mark Zuckerberg, né? Concorrência do Pix com o sistema financeiro. Ralph Germer, CEO da PEG Brasil, uma plataforma de pagamentos online que atua há 15 anos no Brasil, afirmou que é difícil saber o que se passa na cabeça de Donald Trump ao alegar práticas desleais do Pix. Ele observou, entretanto, que houve uma alegação parecida na Indonésia com o argumento principal da concorrência de ferramenta local de pagamentos com o sistema dos Estados Unidos, Visa, Mastercard, Amex, por exemplo. Para as bandeiras do cartão de crédito, o Pix é uma ameaça no Brasil. É claro, óbvio. E à medida que o Pix ganha novas funcionalidades, como agora o Pix automático,
e talvez no futuro o Pix, que vai permitir fazer pagamentos parcelados, vai ser uma grande ameaça ao futuro do cartão de crédito, disse Ralph Gamer, o CEO da PEG Brasil. Né? Vamos aguardar, né, galera? Ele lembrou que o próprio Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, tem um sistema parecido com o FedNow, que permite a transferência de recursos entre instituições financeiras. Nesse caso, porém, o custo da transação, mesmo sendo pequeno, pode ser cobrado pelos participantes. Né? Recorde do Pix em 2024. Lançado em novembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, o Pix bateu recorde de volume transferido em 2024, ao somar 26,46 trilhões de reais, pessoal, aí o Pix, né? O crescimento dos valores transferidos via Pix foi de 54,6% em comparação aí a 2023, quando as movimentações totalizaram 17,12 trilhões, valor revisado aí de 2023, né? O número de transações também bateu recorde no ano passado. Foram 63,5 bilhões de operações efetuadas contra 41,68 bilhões em 2023, de acordo com números oficiais do Banco Central. Em novembro do ano passado, quando o Pix fez aniversário de 4 anos, o diretor da Organização de Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, comentou que o país estava próximo de ter toda a população adulta utilizando aí a ferramenta. Uma das coisas mais impressiona é o uso do Pix por pequenos comerciantes, o microempreendedor individual, pelo sujeito que antes tinha dificuldade em oferecer um meio de pagamento digital aos seus clientes. Isso permitiu novos modelos de negócios. A pessoa que passa a vender produto na rede social, que precisa de um pagamento instantâneo, também incluiu muita gente aí que mora em regiões remotas, que não tem agência bancária, avaliou o diretor do Banco Central, Renato Gomes, na ocasião. Novidades do Pix. Em meio à confusão que tomou conta das redes sociais, o Banco Central continua desenvolvendo o Pix e promete novidades aí para o futuro, pessoal. Em outubro do ano passado, a instituição iniciou o Pix agendado recorrente. Essa modalidade do Pix permite que qualquer pessoa agende pagamento do mesmo valor de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. Funciona, por exemplo, para quem paga aluguel diretamente para uma outra pessoa física e quer automatizar os pagamentos mensais, né? Então você vai lá, aluga um apartamento, uma casa, aí você pode agendar aí o pagamento mensal aí através do Pix, né? Interessante. Em fevereiro, algumas instituições financeiras começaram a disponibilizar o Pix por aproximação aos seus clientes. A modalidade permite que os clientes paguem contas com Pix apenas aproximando o celular da máquina do lojista, como é feito com cartões de crédito e débito. E em junho desse ano, o Banco Central lançou o Pix automático, uma nova modalidade de pagamento para contas recorrentes, como de energia, de água, mensalidades escolares, taxas de condomínio e assinaturas. O Banco Central segue trabalhando para adotar o futuro Pix internacional, que já é aceito em alguns países, como Argentina, Estados Unidos, Miami, Orlando, e justamente para estar causando aí confusão, querendo investigar o Pix, né? Enfim. E Portugal, em Lisboa, a cidade de Lisboa, né? E lá nos Estados Unidos, Miami e Orlando, e Lisboa, lá em Portugal, entre outros. O Banco Central avalia que o formato atual da utilização do Pix em outros países é parcial, focado em estabelecimentos específicos. A ideia é que, no futuro, os pagamentos transfronteiriços passam a ser feitos de forma definitiva entre países, mas ainda não há uma data definida. A ideia é interligar sistemas de pagamento instantâneos, disse o diretor do Banco Central, Renato Gomes. A instituição também segue trabalhando no desenvolvimento do chamado Pix Garantido, que possibilitará o parcelamento de compras pelos clientes no futuro, com base nesse sistema de pagamentos. Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a ferramenta poderá ser uma alternativa ao parcelamento no cartão de crédito para 60 milhões de pessoas no país, né, galera? Muito interessante, né? E esse imbróglio aí, né, que começou no dia de hoje. E também agora a Rua 25 de Março entrou aí na mira das investigações de Trump após o anúncio do tarifaço que até o presente momento está aí sendo mantida, agendada para o dia 1º de agosto, tarifa de 50% aqui no Brasil. Vamos ver, né, o que vai acontecer, pessoal. Localizada no centro de São Paulo, a região é considerada um dos maiores mercados de atacado e varejo de produtos falsificados no Brasil e na América Latina, né, pessoal? Isso é uma realidade, né, que tem em todas as metrópoles aí do mundo, tem uma 25 de março na vida.
O maior centro do comércio popular no Brasil e na América Latina, 25 de março, localizado no centro de São Paulo, entrou na mira do presidente Donald Trump, pessoal, como se ele não tivesse mais no que pensar. Mas, enfim, o que a gente pode fazer, né? Vamos embora. Por conta de vendas de produtos falsificados e da falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Como isso não acontecesse lá nos Estados Unidos, mas tudo bem. Ontem, terça-feira, pessoal, dia 15, o Escritório de Representante do Comércio dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil por ordem do republicano. Trump já havia sinalizado o início da investigação na mesma carta em que anunciou a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. No documento, divulgado pelo governo americano, a região da Rua 25 de Março é apontada como um dos maiores mercados de produtos falsificados do mundo, permanecendo assim há décadas, apesar de sucessivas operações policiais. O Brasil adota uma série de atos, políticas e práticas que aparentemente negam proteção da aplicação adequada e eficaz aos direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, o país não conseguiu combater de forma eficaz a importação, distribuição, venda e uso generalizado de produtos falsificados, consoles de videogames e modificados, dispositivos de streams ilícitos e outros dispositivos de violação, afirmou o documento. Na avaliação aí, pessoal, a falsificação persiste, especialmente na 25 de março, devido à ausência de sanções e penalidades e medidas que desestimulem essa prática ilegal a longo prazo. Não é a primeira vez que o maior polo de comércio popular da América Latina é alvo de críticas pelos Estados Unidos. Em janeiro, um relatório já apontava como pontos de pirataria em São Paulo, o Centro Histórico e os bairros de Santa Efigênia e Brás, incluindo o Shopping 25 de Março, Galeria Peixe Centro, Galeria Santa Efigênia, Shopping Tupã, Shopping Corai, Feira da Madrugada, Nova Feira da Madrugada, né, pessoal extremamente famosa, daí a galera vai, em geral, nunca estive lá não, mas eu sei que a galera vai, conhecida, né, a Feira da Madrugada. Segundo o relatório, as marcas originais veem a região como um dos maiores mercados de atacado e varejo de produtos falsificados no Brasil e na América Latina, com mais de 1.000 lojas vendendo produtos falsificados de todos os tipos. As empresas donas dos direitos sobre produtos alvos de falsificação também afirmam que os mercados da Rua 25 de Março atuam também na distribuição de itens falsificados e pirateados em outras partes do Brasil. Procurada, a Associação Representativa do Comércio da região de 25 de março afirmou que reúne mais de 3.000 estabelecimentos formais, cujos produtos comercializados são importados principalmente da China e não têm relação com os Estados Unidos. É importante destacar que, embora existam pontos isolados onde há comércio irregular, como pirataria em algumas galerias específicas, essas práticas são continuamente fiscalizadas e combatidas pelos órgãos públicos competentes. Estes casos não representam a imensa maioria dos lojistas da região, que atuam de forma legal e transparente, informou em nota, né, pessoal? Né? Generalizar também não é o caminho, né? O que será investigado? Além da proteção da propriedade intelectual, o documento apresenta outros aspectos do comércio brasileiro que são alvos de investigação e faz afirmações sem apresentar provas, como sempre, sobre supostas práticas comerciais do país. São eles: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Segundo o documento, pode estar prejudicando a competitividade de empresas americanas nesses setores ao adotar medidas de retaliação contra companhias que se recusam a censurar discursos políticos ou impor restrições à sua atuação no mercado nacional. Tarifas injustas e preferenciais. O documento afirma que o Brasil concede tarifas reduzidas e vantajosas a determinados parceiros comerciais estratégicos e colocaria as exportações dos Estados Unidos em desvantagem competitiva. Aplicação de medida anticorrupção. A falha no Brasil em aplicar medidas de combate à corrupção e da transparência levanta preocupações em relação às normas internacionais contra suborno e corrupção, afirmou o texto. Proteção da propriedade intelectual. Segundo o documento, o Brasil aparenta falhar na garantia de proteção eficaz e fiscalização rigorosa dos direitos de propriedade intelectual, o que impacta negativamente os trabalhadores americanos que atuam em setores baseados em inovação e criatividade. Etanol. O Brasil recuou do seu compromisso de oferecer tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol dos Estados Unidos e agora impõe tarifas substancialmente mais altas às exportações americanas, afirmou o texto. Desmatamento ilegal. De acordo com o texto, o Brasil aparentemente não está fazendo cumprir de maneira eficaz as leis e regulamentações destinadas a combater o desmatamento ilegal, o que compromete a competitividade dos produtos americanos de madeira e produtos agrícolas, né? E foi os Estados Unidos que saiu lá do Acordo de Paris. Mas vamos fazer o quê, né, galera? Vamos continuar aqui a trazer aí as loucuras da Casa Branca. Vamos continuar aqui, né?
Em nova carta aos Estados Unidos, o governo Lula cita indignação com o tarifaço, fala em negociar e cobra resposta à mensagem enviada em maio. E no documento, o governo brasileiro afirma que a tarifa de Trump terá impacto muito negativo nas economias, né, tanto americana quanto do Brasil, e coloca em risco a história do Brasil com os Estados Unidos, né, são parceiros históricos, né, parceiros comerciais históricos, né, pessoal? Enfim, o governo Lula informou nesta quarta-feira, hoje, dia 16, que enviou uma nova carta ao governo dos Estados Unidos, na qual manifestou indignação com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Informou estar disposto a negociar e cobrou resposta a uma mensagem enviada em maio. Segundo o governo, a carta enviada em maio continha uma proposta confidencial sobre possibilidades de negociação de tarifas comerciais. A nova carta afirma às autoridades americanas que o Brasil acumula com os Estados Unidos grandes déficits comerciais em bens e em serviços e acrescenta que nos últimos 15 anos esse saldo negativo para o Brasil chegou a quase 410 bilhões de dólares, segundo os dados do próprio governo americano. Os números desmentem o argumento de Trump, que ao justificar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros na semana passada, afirmou que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é injusta e causa déficits comerciais da economia americana. Só que não, né, pessoal? Ao contrário. Enfim, vamos embora. A imposição de tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre os nossos países, diz aí a carta enviada ao governo americano. O documento é assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e é endereçado ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante do comércio do país, Jair Melson-Grey. Para fazer avançar essas negociações, o Brasil solicitou em diversas ocasiões que os Estados Unidos identificassem áreas específicas de preocupações para o governo norte-americano, diz a carta. Desde que Trump anunciou no início do ano uma série de tarifas de produtos importados, Alckmin e Vieira conversaram com autoridades americanas, incluindo Lutnick e Grey. O governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio feito em 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto, diz trecho da carta. Muito bem, pessoal. As autoridades brasileiras afirmaram que estão prontas para dialogar com os norte-americanos e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre o comércio entre os dois países. Dialogar com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral, acrescentou o documento. Conforme o G1 noticiou, membros do governo Lula afirmaram hoje, quarta-feira, à Globo News, que o governo Trump ainda não procurou o Brasil formalmente para negociar a tarifa de 50% anunciada pelo presidente americano, né, pessoal? Nós vamos falar agora aí sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu aí com empresas dos Estados Unidos e disse ter apoio para reverter aí o tarifaço de Trump, né, pessoal? Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Diga aí o que você pensa desse assunto, dessas loucuras da Casa Branca. Vamos ver onde toda essa história vai parar, né, pessoal? Estamos acompanhando aqui com vocês e vamos ver o final aí até o dia 1º de agosto. Tem muito chão pela frente, então vamos ver, né, pessoal? Com o Donald Trump, tudo pode acontecer, pessoal. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos nos conectar, vamos nos conhecer. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso canal, no nosso trabalho. E vamos escrever juntos a história do canal Justiça em Foco Notícias. Eu conto com vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui agora. O vice-presidente Geraldo Alckmin, né, esteve aí, segundo o site Brasil de Fato, reunido com empresários, né, norte-americanos, e ele se reuniu com empresários aí de empresas como a Coca-Cola, Amazon, Johnson Johnson e outras companhias estadunidenses. Um dia após se reunir com representantes da indústria e do agronegócio brasileiro para tratar do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump ao Brasil, o vice-presidente e o ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, discutiu a medida com empresas dos Estados Unidos. O encontro aconteceu nesta quarta-feira, hoje, dia 16, em Brasília. Segundo Alckmin, empresários estadunidenses também são contra a taxação, né? Como já vimos ontem, né, pessoal?
As empresas dos Estados Unidos também estão preocupadas, disse ele, após a reunião. O vice-presidente se encontrou com representantes da Coca-Cola, da Amazon, da Johnson Johnson, da John Deere, da Corteva, Cargill, Dow e da General Motors. Essas companhias foram fundadas nos Estados Unidos, mas têm negócios no Brasil que podem ser afetados pelo tarifaço anunciado por Trump. A partir do dia 1º de agosto, o envio de produtos fabricados por essas e outras empresas em território nacional e importado pelos Estados Unidos poderá ser taxado em 50%. A General Motors tem 100 anos no Brasil, a Johnson Johnson tem 90, a Caterpillar tem 70 anos, disse ele. Muitas delas exportam para os Estados Unidos. Alckmin lembrou que US Chamber of Commerce, órgão que representa as companhias dos Estados Unidos, e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham Brasil, divulgaram uma nota conjunta ontem, pessoal, terça-feira, dia 15, pedindo a revisão do tarifaço. A US Chamber e a AmCham Brasil solicitam aos governos dos Estados Unidos e do Brasil que se engajem nas negociações de alto nível a fim de evitar a implementação da tarifa de 50%, diz o documento assinado pelas duas entidades, sendo bastante complicado, né? O Donald Trump só está piorando as coisas, né? Quer investigar Pix, quer investigar a Rua 25 de Março, um comércio de bairro aqui no Brasil, pessoal. Aí fica bastante complicado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Estados Unidos tem o segundo maior superávit do mundo com o Brasil. Se cair o comércio, os Estados Unidos vão perder. Não tem lógica essa tarifa, acrescentou o Alckmin. Né? E a investigação, aí, após a reunião, o Alckmin também comentou a abertura de uma investigação dos Estados Unidos sobre supostas práticas desleais do Brasil contra empresas estadunidenses. Ele disse que isso já ocorreu no passado, quando dúvidas foram esclarecidas, e o caso foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar de novo, disse, questionar o desmatamento. O desmatamento está em queda. Pix é um modelo de sucesso, né? Falou aí o Geraldo Alckmin, né? O desmatamento está em queda e o Pix é um sucesso. Ponto final. A abertura da investigação foi anunciada pelo governo Trump ontem e ela será realizada no escritório de representantes comerciais dos Estados Unidos aqui, né? Uma agência do governo estadunidense com o objetivo de analisar se políticas brasileiras na área do comércio seriam irracionais ou discriminatórias e se oneram ou restringem o comércio nos Estados Unidos. O regulamento estadunidense autoriza o governo a retaliar com medidas tarifárias e não tarifárias qualquer país que tome medidas injustificadas para penalizar empresas estadunidenses. China e a União Europeia já foram alvos, né, desse tipo de sanção, né, galera? Então, esse é o conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando aí a situação, que pode, no final de tudo, não dar em nada, apenas trazer prejuízos políticos para o próprio pessoal. Isso aí é um fato que pode acontecer, né? E a gente vai estar aqui acompanhando, né, toda a situação, todo esse imbróglio aí e torcer para que tudo termine bem, né? Mas o fato é que Donald Trump está se prejudicando aí desnecessariamente. Mas muito obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo, um pouquinho mais longo, né, pessoal? 22 minutos já, quase 23 minutos de vídeo. Mas muito obrigada, galera. Fique conosco até o próximo conteúdo. E não se esqueça, hein, pessoal? Não se esqueça. Fique com a gente, porque aqui será sempre uma questão de justiça. Obrigada.